Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Milkspot. Estou aqui com a Ana hoje, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. E antes que eu comece, queria pedir para vocês para irem lá comentar, curtir, se inscrever no canal, compartilhar e assistir muito. E é isso, né? Hoje nós vamos receber Arthur José Machado Vasconcelos, empresário e produtor rural em Maceió, formado em Administração e Direito. Ele é CEO da Ducamp Lácteos e também atua em outros negócios ligados ao agro. Arthur está à frente da Cileal como presidente e é vice-presidente da FIA, sempre trabalhando pelo fortalecimento da indústria. Apaixonado pelo campo, dedica-se à pecuária e agricultura, unindo tradição e inovação. Além disso, ele é casado com a Isabelle, é pai da Anitta e do Álvaro Neto e traz na família e na fé sua maior inspiração. Arthur, seja bem-vindo. Obrigado Ana, obrigado Letícia. Um prazer enorme poder contribuir um pouco com essa audiência, esse podcast magnífico. Vamos para a primeira pergunta, Arthur. Queríamos que você nos contasse um pouco como você chegou, né, no agro. Você é formado em Administração e Direito, então como você chegou no sindicato, né, todo esse trabalho que você vem fazendo. É uma história que eu vivo desde que nasci, né? Meu pai, o Álvaro, ele já é produtor rural, diz ele que desde que estava engateando, né? Começou a produzir leite em Maceió, por incrível que pareça, à beira da Praia da Ponta Verde, tinha uma vacaria, isso acho que na década de 60, e ali ele começou a dar os primeiros passos, né? Como um produtor de leite. E logo evoluiu nisso, já teve propriedade rural em Garanhuns, na década de 80. E depois que vendeu essa propriedade rural de Garanhuns, teve que vender, as vacas foram para a propriedade rural que tinha em Maceió, em outra região de Maceió. E foi onde eu nasci em 84 e quando ele foi para Maceió, na década de 90, onde foi que eu comecei a entrar no mundo do leite com ele. Então, nós somos produtores rurais, né, como você falou. Ele partiu dele, né, a iniciativa de produzir leite, e eu vim crescendo nesse ambiente, né, de produção. Quando ele foi para Saiu de Garanhuns e foi para Maceió, naquela época não tinha quem vender o leite. Aqui em Garanhuns ele vendia para a antiga Silp. E lá ele não tinha para quem vender o leite, então teve que fazer o queijo. Então começou a nossa brincadeira. Eu tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade, quando ele começou a fazer queijo. Isso na cozinha da casa, da fazenda, e a coisa realmente artesanal, junto com minha mãe, a Ceres. E foi onde eu comecei a me identificar com o setor, né? Além da trabalhar com a pecuária de leite, ele sempre trabalhou com outras atividades, como a agricultura, cana-de-açúcar, outras atividades na pecuária de corte e em outros setores também, né? A família também trabalha com hotelaria, com postos de combustíveis, e a gente veio desenvolvendo esse mundo empresarial. Mas eu vi ali no leite, no queijo, uma paixão, uma consideração em transformar, né, aquilo que é valioso, que é o leite, em um produto, a satisfação de ver aquilo acontecer, né, de surgir, de criar, de inventar. Então, quando eu era mais novo, até brincava na queijaria lá da cozinha de casa, pegava brinquedos, enchia de queijo, fazia estrelinha de queijo, fazia então coisas assim, bem de menino, de criança, que naquela época era coisas de fato de fazenda. E aí eu me vi crescendo nesse ambiente, terminando a escola, e quando terminou a escola, eu digo, pai, eu gostei dessa brincadeira de laticínios, acho que eu vou entrar nisso. E aí foi da queijaria informal que eu comecei a estudar para fazer de fato um negócio, né? E fazer um negócio, comecei a estudar, quando terminei a escola. E fui, naquela época, acho que em 2002, 2003, já fiz um curso na Cândido Tostes. Meu pai me levou lá na feira, ainda já tinha feira, ele levou, então fiz um curso de extensão. Eu tinha acho que 17 anos de idade.
18 anos, e aprendi a fazer iogurte, aprendi a fazer doce de leite. Então, comecei a ver mais ainda a fundo esse mundo de laticínios. A feira ainda era na antiga Candinha, na escola, né, quando eu frequentei. E aí eu entendi um pouco mais de tecnologia de laticínios naquela época. E nesse meio tempo, o laticínio do Camp, que era queijaria, já tinha o nome de laticínio do Camp, né, que é o nosso laticínio até hoje. Ele passou de ser laticínio ali na fazenda, começou a se transformar, a gente começou a visitar várias fábricas no Brasil. Minha mãe é arquiteta, ajudou bastante na época. A gente começou a desenhar para aquele momento, lá nos anos 2004, 2005, quais eram os modelos industriais que tinha na época, e começamos a construir na própria fazenda também uma estrutura, né, já com um projeto de expansão. Então foi aí que eu comecei de fato a entrar, né, em 2002, 2003, e aí minha introdução no mundo de laticínios começou aí. E até hoje estou nele, gosto, né, trabalho, a gente vê desenvolvendo ao longo dos anos, a área do campo cresceu bastante. Hoje a gente faz diversos produtos, desde o tradicional queijo de coalho, que foi o primeiro produto que a gente começou, e foram vários produtos em expansão, como as bebidas lácteas, os iogurtes, doce de leite, o requeijão, a manteiga, a ricota, a manteiga de garrafa. Lançamos agora o creme de ricota, que está delicioso, acabamos de lançar. E cada produto eu trato como um filho. A gente realmente olha ele, cria, eu curto de entrar na produção. Eu vou na produção, na primeira produção. Eu vou lá no primeiro processo, dou o meu ajuste, vejo a coisa nascer e Então faz fico realmente olhando. todo o acompanhamento, né, do Sim, processo. E é interessante que quando a gente lhe apresentou, sua formação é administração e direito. Então, para quem está de fora, como assim? Ele trabalha com administração e direito e trabalha com laticínio, né? Então, você trouxe um olhar diferente até para a área em que você já tinha um conhecimento. sim. E isso, como foi essa questão de trazer esse olhar diferente para a realidade, né, que você já vivia? Como eu cresci em uma família de empreendedorismo, né, como eu disse, além do meu pai estar mexendo com agro, com fazenda, com outras atividades, ele também tem irmãos que são empreendedores, né, lá em Alagoas, em área imobiliária, a área de hotelaria, turismo, enfim. Então, eu sempre fui muito ligado na área de gestão. E eu vi naquele momento uma oportunidade de empreender, né? Já tinha embrião do laticínio, já tinha produção de leite, e eu vi aquele momento a oportunidade de empreender e fui adiante, né? Mas sempre fiz muito curso técnico, de diversas categorias, né? Diversos temas. Uhum. Sempre fui curioso de estar estudando, né? E a gestão é tudo, né? E às vezes me pego até tendo que me segurar no empreendedorismo, porque a gente quer lançar produto, a gente quer fazer alguma coisa a mais, e às vezes a gente tem que, calma, vamos planejar, vamos fazer com Estudo, calma, um né? Porque às vezes a estudo. gente faz, eu amei esse produto, mas É, talvez para aquele público ali não seja interessante naquele momento, né? Tudo tem que ser um estudo, tudo a tem que embalagem ser. é um estudo também, tudo, né? A Primeiro você criação. tem que gostar, né? É, Tem que gostar, como você falou. Acho que é muito bonito você ver uma prateleira, né, com os produtos, né, enfim, aquela coisa que a gente dá gosto de ver, né? Mas por trás daquele produto que seja, a gente não tem noção da história até chegar ali, né? Tem De todo todo um um processo, né, até justamente. chegar no produto final, aquele que vai para o supermercado, que está na mesa do consumidor, Isso. né? Então isso aí realmente assim é fantástico esse processo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não colocar qualquer coisa no mercado. A gente tem que realmente fazer a coisa como tem que ser. Então, às vezes eu me pego querendo, porque não faz isso, porque não faz o que eu está, porque não faz isso, realmente. Mas eu acho que isso é em todo laticínio, né, Letícia? é.
às vezes aí vem com ideia mirabolante. Será que o mercado está pronto para isso agora? Será que é o momento? Não é melhor a gente esperar um pouquinho e lançar depois? Esse produto aqui tem um potencial maior, acho que vale a pena lançar ele primeiro e analisar o mercado, de fato, né? Sem dúvida. E você falou assim, analisar o mercado é tudo, né? Porque às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando a gente lança um produto, a gente quer que ele seja o melhor, tenha a melhor performance, ele tenha o melhor resultado, mas a gente esquece antes de estudar o mercado. Isso é fundamental, a gente saber para onde vai vender. Isso. E eu me peguei assim no meio dessa história, né? Voltando um pouco, entrando antes de pensar. Em muitas situações no passado, vamos lançar isso, vamos lançar aquilo, aí lança o produto A, lança o produto B e bota. E com a maturidade do tempo, ao longo do tempo, a gente vai vendo que não, vamos com calma. A gente não pode ser assim tão afoito, tão rápido. E a gente passa a ter mais precaução com tudo. Acho que maturidade empresarial é isso, né? A gente tá com a pegada mais firme, né? E fazer a coisa Saber mais onde bem feita. arriscar, né? Isso aí. No Porque a momento de galinha dos fazer. ovos de ouro de uma indústria não vai ser a minha também, né? Tenho que entender isso. Às vezes ele está inserido em um mercado que eu não estou, que eu quero conquistar ainda, então talvez não valha a pena eu investir todas as minhas fichas naquele produto e aventurar. Sem dúvida. Acho que para qualquer empresário do ramo de laticínios, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com essa análise, com esse briefing do produto, desde da seleção dos fornecedores, da formulação, né? O cuidado com o registro. Acho que é importante o mercado. A gente tem que estar sempre atento a isso. Ainda mais hoje em dia, né? Que você vai na prateleira e encontra várias marcas, né? E para você se manter hoje também não é fácil, né? A gente tem que ter toda uma disciplina aí. Tem todo uma história por trás, né? Um bastidor que Ele tá fazendo começa aquilo lá acontecer. do curral que ninguém enxerga, né? Mas o produto nasce ali quando o leite está saindo do curral, quando ele está sendo ordenhado. Ali já começa tudo, porque a qualidade do leite é lá no curral. A gente tem que ter essa qualidade do leite para depois chegar no resto, porque produto bom só vai com leite bom também. Até porque é uma característica que a gente não consegue mudar, né? Se o leite não é bom, então, infelizmente, a gente não tem como mudar essa matéria-prima para que ele se torne bom, né? Então, tem que começar antes mesmo até do leite sair do curral, né? Tem que ser lá, ele ainda na produção dele dentro da vaca. E assim, vocês falaram tudo, né? Qual é a riqueza do nosso setor? É o leite, né? A riqueza está ali, está no campo, né? Está naquela vida de você realmente entender o que é que o animal precisa, iniciando com a agricultura bem feita do capim, da pastagem, todo o manejo do gado bem feito, com cuidado. A riqueza é o campo, né? A riqueza é o leite produzido. O laticínio a gente transforma isso, né? Então, se não tiver realmente assim um cuidado, uma atenção. E quando a gente iniciou na Ducamp era leite próprio, né? Hoje não, hoje a gente tem vários produtores, a gente coleta lá em Alagoas. E a gente tem que ter essa atenção com o produtor, né? Enfim, a gente sabe da dificuldade, o produtor só tem o laticínio como cliente, né? A gente tem que ter atenção com ele, tem que entender a dificuldade do produtor, né? E, enfim, tem que às vezes falar um pouco sobre o mercado, o produtor às vezes não entende tanto quanto o que é que está acontecendo, a gente tem que conversar, não é só questão de tem que pagar mais, tem que pagar. Não, é conversa também, às vezes você não está. Às vezes explicar o óbvio, né? Isso. Que eles não têm conhecimento a respeito daquilo, como aquilo funciona, né? Isso Porque aí. é importante para vocês beberem um leite com aquela qualidade, ter aquela higiene. Isso aí. E eu cresci como produtor, né? Com meu pai, com o Álvaro, produzindo, indo para a exposição, crescendo para a exposição agropecuária, para campeonatos aí de pista, de Girolando. Cresci vendo esse mundo, com amigos produtores. Então, vivi toda essa época, vivo até hoje, né? De exposição. Né? Uberaba também. E a gente vê como é um setor prazeroso, mas ao mesmo tempo é um setor de muita dificuldade, né? De muita perseverança, né? São muitos altos e baixos, né? Sim. E
Meu avô dizia que só vivia do campo ali da vaca quem tinha muita fé, porque às vezes você tinha fé, plantava que ia chover. Mas quem era que ia dizer que chovia? E naquele tempo nem chegava informação e eles sustentavam toda a atividade realmente pela fé. A gente crê em Deus primeiro, que é muito importante, claro, mas eles não tinham esse conhecimento que hoje a gente tem nas mãos, a gente tem no telefone, né? Antigamente, quando vinha chegar informação por carta, por um jornal que já chegava atrasado ali na região, não tinha nem graça mais. A atividade se sustentava realmente E por assim, crer em Deus e que as coisas iam dar certo. eu passei na minha vida, como eu falei, né? Tenho irmãos também, tenho duas irmãs. Tenho um irmão que Deus já levou ele em 2013. E a gente sempre foi envolvido nessa área do agro, né? Então a gente sabe a dificuldade realmente de, em certos momentos, de um bom ano, com uma boa chuva, a gente está realmente tendo resultados, como vivemos também épocas que a gente olhava, não tinha o que dar para o animal. Uma seca, acho que 2011, teve uma seca muito forte, e a gente via regiões como Zona da Mata sem capim nenhum, tudo na terra. Não tinha comida para o gado, a gente tinha que cortar cana, quem tinha condição para dar para o gado. E mesmo assim estava lá, né? Tinha que estar sustentando, né? Tinha que estar levando. Então já vi isso acontecer e a gente vai aprendendo com o tempo, mas é isso que você falou, a gente depende da vontade de Deus, então a gente tem que estar sempre orando, né? Acreditando que pode ser melhor, né? Exato. E em relação a Cileal, como é que você entra na Cileal? Como é que a Cileal entra na sua vida? E como é que você enxerga hoje a importância dela? É o sindicato, né? O Cileal, ele é o sindicato das indústrias, né? De laticínios de Alagoas. Ele é um sindicato patronal, né? Filiado à Federação das Indústrias de Alagoas, que é o FIEA, que é da rede da CNI, né? Confederação Nacional da Indústria. Então a gente está nesse eixo do setor indústria, né? E o Cileal, ele chegou até mim através de alguns amigos que, acho que nesse meu início com o Laticínio, 2005, 2006, me envolveram nesse processo de reuniões, como meu pai sempre se envolveu também com as associações de Girolanda, associações de criadores. Então a gente sempre foi muito da política de classe, né? Meu pai sempre foi envolvido também, Álvaro, na política de classe, e eu também me vi crescendo nisso, e o Cileal chegou num momento meu onde eu estava me entrando no ramo empresarial. Comecei a participar de reuniões. Na época, o Cileal só tinha indústrias com serviço de inspeção federal. A minha indústria ainda era estadual, serviço de inspeção estadual. Mas foi um momento onde o estatuto foi aberto para as indústrias de serviço de inspeção estadual. E me convidaram para virar diretor do sindicato. Eu virei diretor, não recordo bem o ano, acho que 2008, 2009, por aí. E fui, né, me desenvolvendo junto na diretoria, em reuniões. Ainda era um sindicato muito tímido, porque historicamente os sindicatos no Brasil todo, eles foram criados na época do governo Getúlio Vargas, onde existia o sindicato patronal e o sindicato laboral. Arthur, explica um pouco, né, para que o pessoal que está assistindo a gente ele consiga entender de fato o que é um sindicato e quais são essas diferenças. Porque eu acho que é importante para que eles consigam entender claramente, né, do que a gente tá tratando. Tá. O sindicato, ele é um pouco diferente da associação, né? Apesar de ter, às vezes, o mesmo objetivo, que é defender a classe, mas o sindicato ele é criado a partir de uma autorização do Ministério do Trabalho, né? E a maioria dos sindicatos no Brasil foi após o governo Getúlio Vargas, onde foi criado para existir um acordo entre o patrão e o trabalhador. Então, existe o sindicato patronal e o sindicato laboral.
Divide patrão e trabalhador. E aí era nesse objetivo de criar os acordos coletivos, né, de trabalho, onde até hoje vigora, né? Certo. Então, a entidade oficial das classes são os sindicatos, né? Certo. Esse talvez seja o início de tudo lá atrás, né? E isso no Brasil todo acontece com todo tipo de setor, né? Lá em Alagoas, a Federação da Indústria, ela abriga vários sindicatos, né? O de laticínio é um deles. Tem o da construção civil, tem um sindicato do açúcar e do álcool, sindicato de alimentos congelados. Enfim, são vários sindicatos que existem em vários setores. Já existe lá nosso sindicato, acho que desde a década de 90 e alguma coisa, não sei ao certo, né? Já foram vários presidentes. E aí eu entrei, como eu vinha falando, eu entrei por meio aí de reuniões e me chamaram para a diretoria e virei diretor. Aí em outra oportunidade me chamaram para vice-presidente. E aí, não, vou vice-presidente, estava muito envolvido, uma época que vinha crescendo com o negócio, entendendo tecnicamente também. E foi onde em 2014 surgiu a oportunidade de eu entrar como presidente do sindicato, do Cileal, né? A gente estava numa época em Alagoas que os laticínios estavam muito defasados, uma situação muito ruim. Os laticínios, eles tinham, assim, fiscalmente falando, a gente não conseguia nada. Ao contrário, a gente tinha que pagar um custo de imposto muito alto, a gente não estava conseguindo se desenvolver com o governo. E também não se envolvia muitos laticínios, o sindicato estava muito fechado, uma época que poucos laticínios se envolviam. E aí, em 2014, eu vi a oportunidade, o grupo entendeu que a gente deveria entrar, e aí eu entrei, fui eleito naquele momento, e foi aí onde realmente, como presidente, eu pude iniciar esse trabalho. E eu já estou no meu quarto mandato, por incrível que pareça. Foi agora o quarto, no mês de maio, foi feita a reunião e a gente fez uma recondução, né, da diretoria. E ao longo desses anos a gente vem desenvolvendo vários temas, inclusive não para, né, em prol da defesa de interesse do nosso setor, lá em Alagoas. É tanto que acho que se a gente pegar a realidade de Alagoas de 2015 para cá, propriamente dito, é totalmente diferente. A gente conseguiu muito benefício para os laticínios em diversas áreas e que hoje é o que é, de fato, a maioria cresceu fruto dessas conquistas que a gente vem fazendo, né? E que não está parando. Todo ano a gente consegue avançar em vários temas, em várias esferas. A principal é óbvio que é do imposto, né? Fiscal, né? Fiscal foi a primeira. Como está hoje questão fiscal em Alagoas? Imposto. E aqui em Pernambuco também a gente já conseguiu muita coisa. Queijaria artesanal, que era o que a gente estava falando, que é quem faz queijo artesanal, que faz o queijo de coalho, que antigamente era o B, é isento. É isento, são 6 produtos. Queijo de coalho artesanal, doce de leite, queijo de manteiga e manteiga de garrafa. Aí esse ano entraram mais 2, creme de leite e a manteiga comum, com sal. Ou a manteiga com sal. Lá em 2015, Letícia, a gente, quando eu assumi em 2014, a gente veio tentando, a gente tinha um benefício que ninguém conseguia na época. A gente tinha um pedaço do crédito presumido, acho que, não sei, 7%, de 17% que a gente pagava na época, se eu não me engano era isso, desde que a empresa tivesse vários requisitos, que esses requisitos eram inalcançáveis, né? E aí terminava que ninguém conseguia. Então a gente, para vender um quilo de queijo, tinha que pagar de 17% a 20% em qualquer produto, né? E quando foi em 2015, a gente entrou com um pedido com o governo novo. Na época, o governador Renan Filho.
e George Santoro, o secretário da Fazenda, e Álvaro Vasconcelos, o secretário da Agricultura. A gente fez um pedido, um pleito para que desonerasse a cadeia. E também houvesse uma cobrança de margem de valor agregada para os produtos que vierem de outro estado. Isso fizemos um estudo, aí foi o sindicato, entrou, fez um estudo no Brasil todo, onde tinha cada estado, a gente viu os estados que já tinham alguns benefícios, fez o levantamento do nosso setor, levantamento do potencial crescimento que havia, fizemos todo um trabalho econômico de números, várias e várias reuniões, aprovações, reuniões com toda a equipe de governo, aprovações junto ao CONFAZ Nacional. E naquele momento a gente teve a felicidade de conseguir 100% da isenção para todos os produtos, através de um crédito presumido. Na verdade, ele fica como isento, mas funciona como crédito presumido. O que a gente destaca, né? Destaca na a nota. gente recebe de crédito e o laticínio não paga nada para todos os produtos. Ou seja, o governo entendeu que aquele crédito, na verdade, ele já vinha recebendo através dos insumos que a gente compra. Porque antes a gente não conseguia se apropriar do ICMS do produtor, da nota de entrada. Quer dizer, você comprava o leite, mas não vinha crédito, e você tinha que pagar antes de 2015. Para ter esse crédito, aquela lista e uma parte do crédito era a lista interminável de pedidos que tinha, que ninguém conseguia. Que são programas governamentais. Tinha várias coisas. E aí, a partir daí, a gente, com esse crédito presumido, o governo presumiu, não, o produtor, a gente compra o leite, o produtor compra o combustível, compra a ração, tudo isso tem ICMS, estava se perdendo, né? A gente conseguiu essa discussão com eles entenderam, né, que esse crédito estava se perdendo, então a gente teve esse benefício do crédito presumido igual ao nossa saída. E a partir daquele momento, com diversas reuniões, convencimento, alguns estados na época já tinha esse modelo, né? Se não me engano, São Paulo já tinha, eu não me recordo agora, já são aí 10 anos, né? Mas foi a partir desse momento que realmente virou a página, Alagoas. Alagoas virou a página. A importância do sindicato, né? Porque Isso, foi o eu ia interesse falar de isso. vocês irem em outros estados, ver a configuração fiscal desses outros estados para trazer algo melhor que sustentasse e se tornasse sustentável ali as indústrias de leite, né? De laticínio, Sem dúvida. A gente convenceu o governo, né, de que ele iria arrecadar mais, e de fato ele arrecadou, porque a gente desenvolveu uma quantidade de indústrias que se formalizou. Saiu do informal ali e foi por conta desse tanto de incentivo que teriam, né? Porque às vezes sai do informal, muitas vezes pensa assim, é por conta da fiscalização no sentido sanitário, mas às vezes não é. Entram todas essas questões financeiras, fiscais, né, que pesam na hora de sair. E a gente tá falando só de uma partezinha aí, de um ponto, porque tem vários outros, né? A gente consegue retorno na compra do leite, a gente consegue na compra de insumo hoje, Sim. consegue... Não sei se está igual. Geração de emprego, né? Geração de emprego. Que é o principal, a gente consegue manter as famílias no campo, né? O leite, ele em muitas cidades, ele mantém a cidade, né? Quando o dia de pagamento de leite começa outro, né, na cidade. A cidade gira, né? Gira. Né? As fabriquetas deixaram de ser fabriquetas. Hoje a gente tem vários exemplos em Alagoas de fábricas que se desenvolveram, que era fábrica que tinha que vender o queijo de forma clandestina para não ser pego pela fiscalização, porque não queria pagar o imposto. A gente tem uma mudança também aí no mercado, até na questão sanitária, porque a gente passa a ter fiscalização, então passa a consumir algo de mais qualidade e com segurança alimentar ali na mesa do consumidor. São vários âmbitos, né, que a gente pensa que é só uma coisa e na verdade vai carregando ali. Porque na verdade é uma engrenagem, né? E ela tem que funcionar sincronizada, né? Porque se uma pecinha estiver fora do lugar, então todas as outras não conseguem funcionar adequadamente, né? E essa parte fiscal, ela é uma parte muito importante dentro dessa engrenagem. Sem dúvida. Se a gente não tiver ela funcionando adequadamente, não se consegue manter
todo o resto do cenário. E assim, a gente, na época, conseguiu esse crédito presumido, né? Além dele, né, que veio se desenvolvendo, a gente conseguiu também criar uma barreira fiscal para produtos de outro estado em Alagoas. Porque vocês, além de pagar mais caro, vocês conseguiam receber de outros estados bem mais Concorrência, né? barato, né? Isso aí. A gente conseguiu estabelecer, a depender da origem, inclusive, qual seria a classificação da substituição tributária na cobrança do MVA, né? Turma mais técnica vai entender isso. E com isso, além de ter isenção, os próprios supermercados, os distribuidores começaram a ter mais olhos para as empresas de Alagoas. E foi a partir daí que as indústrias tiveram que se desenvolver, porque chegou o nosso momento, a gente tem que se desenvolver para poder conseguir atender o mercado. A gente tem que suprir nosso estado, né? A gente não conseguia ainda. Naquele momento, muita empresa clandestina, muita empresa devendo muito imposto. E isso é uma outra situação que eu vou citar. Tinha empresas que estavam com sério risco de fechar naquele momento, grandes empresas, e empresas que puxavam um volume gigante de leite. Então, uma empresa dessa quebra produtor, de forma cadeia. E naquele momento, se não houvesse essa ajuda do governo, eu acho que a cadeia produtiva de Alagoas teria realmente ido à falência. Não tinha nenhum tipo de competitividade. E, inclusive, além da questão da crédito presumido, que gerou a isenção no ICMS de saída, tá? O ICMS de entrada continuou sendo cobrando. O que é o ICMS de entrada? É o ICMS onde você compra uma mercadoria com imposto e tem que pagar a diferença da alíquota entre o Estado, né? Esse não ficou isento nesse momento. Mas aí, os laticínios que tinham dívida, isso já depois de 2015, 2016, aí nos nossos pleitos do sindicato, a gente enxergou que foi um outro problema, porque todo mundo se endividou. E tinha que pagar, até 2014 tinha dívida. E aí a gente começou também outra batalha com o governo, né, com muito apoio da Federação da Indústria, e conseguimos um refis especial para os laticínios. Isso foi trabalho também do sindicato. Tinha laticínios que tinham dívida milionária com o governo. A gente conseguiu uma condição para o laticínio quitar essa dívida, com descontos de até 95% na época e parcelamentos realmente para resolver a situação com o governo. Então, mais uma ação do sindicato. Isso a gente lá atrás conseguimos isso, e vários laticínios de fato só sobreviveram por causa desse nosso desenvolvimento. Quando você falou também que a adesão no começo das indústrias não eram tão fortes na época que você entrou no sindicato, a gente enxerga o quão difícil é andar sozinho. Que aí, quando todo mundo abraça a causa, a gente não vai lutar por minha causa. Não estou lutando só por mim, né? Eu estou lutando por toda uma classe. E o interesse vai ser de todo mundo. Só que ainda hoje, em alguns lugares, a gente enxerga isso, que o empresário ainda tem isso de concorrência, quando é do mesmo setor. Claro, a gente vai ter a concorrência de mercado, mas mais do que a concorrência, a gente vai ter essa lealdade de caminhar junto por causas comuns, como foi essa que você conseguiu com o sindicato de isentar imposto, de conseguir algumas melhorias no Estado para que fosse um bem comum. Você não conseguiu só para o seu laticínio, você conseguiu para todo mundo, né? Sem dúvida. É um exercício que a gente faz mês a mês, né, de tentar mostrar aos nossos associados que o sindicato ele é de todos, né? Todos fazem parte. Que a gente não pode unificar, né? Eu sempre que fazemos reuniões, né, é gratificante ver a participação de todos, né? O envolvimento. Então a gente estimula isso, nesse envolvimento. Quantos associados tem hoje, Léo? Hoje a gente está com 28 associados, de 28 a 30 associados, entre sócios e associados, né? Porque também o Cileal, ele chegou num patamar onde algumas empresas que não são de Alagoas também nos acompanham e tem esse título de associado, né? Eles não são sócios porque não podem votar nem ser votados.
Mas eles fazem parte fazem da cadeia parte ali, do nosso movimento. até para aprender, né? Para levar para o estado também. deles. E assim, a gente entende que hoje a informação está em todo lugar. Então, essa questão da não vou falar porque o meu concorrente, não adianta. Hoje a gente tem que conversar, a gente tem que receber informação, a gente tem que dar informação. Tem que ser uma construção. E mesmo sendo de outro estado, a gente luta por uma causa comum, né? Que é o fortalecimento da cadeia dos lácteos ali, do leite também. E a gente trabalha desde o curral, né? Defendendo as causas ali do produtor até o produto final, que seria o que a indústria consegue transformar o leite. Então, é um bem comum para o Brasil inteiro. Então, eu acho muito interessante quando junta e consegue fazer essas pontes, porque o que tem de bom ali em Alagoas a gente traz para Pernambuco, a gente leva para Bahia, a gente vai disseminando aquela boa semente, né? No nosso caso, né, realmente, o pontapé foi a parte fiscal, né? A gente conseguiu essa isenção, conseguiu esse refis, né? Esse refinanciamento da dívida. Conseguimos recentemente um entendimento sobre o ICMS antecipado também, que a gente vinha pagando, então hoje a gente já, também outra conquista do Cileal, a gente conseguiu um entendimento onde o governo entendeu que não estava se perdendo, porque o ICMS antecipado, se você tem um crédito presumido, ele se perde, ele vira um custo. Então, recentemente conseguimos também essa isenção do ICMS antecipado. E isso faz com que o sindicato fique forte naturalmente, né? Logicamente que tudo isso eu tenho o apoio dos meus colegas, né? Os outros empresários, a gente está junto. Não é o Arthur sozinho, né? A gente tem realmente um apoio de diversas entidades com isso, principalmente a Federação das Indústrias, no presidente Zé Carlos Lira, lá de Alagoas. É fantástico, é uma pessoa que a gente deve muito no nosso setor. O envolvimento dele com o nosso sindicato é gigante até hoje. Ele nos dá todo tipo de suporte necessário. Então, sem o apoio da federação lá de Alagoas, a gente não conseguiria chegar até onde chegou. E, além da parte fiscal, a gente trabalhou em diversos temas também, e sempre trabalha em diversos temas. Um tema interessante é a implantação, a equivalência do CISB em Alagoas, né? Vocês já têm essa equivalência? Ou Já. ainda está em... Já, sim. O sindicato ele foi protagonista no pedido do CISB, né? E a gente fez essa demanda na época à Secretaria da Agricultura, acho que em 2016 também, em 2015, lá atrás. E é uma equivalência que foi obtida somente em 2020, em Alagoas. Então, Alagoas recebeu a equivalência no final de 2020, né? Depois de muitas reuniões, de muita cobrança por nossa parte. Então, a DEAL, que é a Agência de Defesa do Estado de Alagoas, através do serviço de inspeção, com uma equipe fantástica, os técnicos muito envolvidos, muito engajados, eles conseguiram essa equivalência em 2020, né? Então, a gente sempre teve no protagonismo de pedir, de solicitar, de acompanhar, de estimular. Logicamente, quem faz o dever de casa é o governo para isso, né? O sindicato não é que faz, é óbvio, mas no que tange, a gente chegou lá atrás, há muitos anos atrás, custear a ida de um técnico para Brasília para fazer um curso. A gente conseguiu reunir algumas informações e mostrar sempre que os laticínios tinham interesse. Então, em 2020... Tinha um potencial também para estar ali inserido, né? 2020, quando a Alagoas recebeu, a equivalência foi fantástica, né? Mas até ele receber o primeiro laticínio ser certificado, demorou quase um ano, né? Laticínio e outras indústrias também, tem indústria de frango, indústria de carne. Tem todo um protocolo, né? Sim, tem. Mas aí foi outra festa. Quando o primeiro laticínio conseguiu, em Alagoas, acho que foi 2022, se eu não me engano, ou 21. Então, foi ali que a gente disse, conseguimos. Então, né? Quem quiser dá também, né? Conseguimos o primeiro laticínio, que foi aí aquela grande satisfação, foi a satisfação lá em 2015 de ter conseguido a isenção do ICMS. A gente teve lá quando o primeiro laticínio recebeu o Serviço de Inspeção Brasileiro, né, o CISB, e foi assim uma cobrança grande do sindicato, também da federação, para que o Estado entendesse que é o CISB, a necessidade, que os técnicos já entendiam muito do serviço de inspeção, mas tinha que ter o aval dos secretários, do próprio governador, né, de entender o potencial de crescimento econômico para o Estado através dessa equivalência.
E aí foi essa grande satisfação que a gente teve. E entre o CISB, trabalhamos também na área de meio ambiente, tentando minimizar a legislação estadual, onde antes todos os laticínios eram tidos como grande poluidor, independente do seu tamanho. Então, o sindicato, com apoio também muito forte do SEBRAE, o SEBRAE dá muito apoio para a gente lá. A gente conseguiu fazer um estudo onde os laticínios nem todos eram grandes poluidores. O meio ambiente entendia que todo mundo jogava soro fora. E não é assim. Não é assim. E a gente começou a entender que tinha laticínio pequeno e laticínio grande, laticínio que aproveitava. Então, também conseguimos, de certo modo, mudar um pouco essa classificação e personalizar mais um pouco a parte ambiental. Cada laticínio, ele de fato tem uma personalização. O meio ambiente trata de acordo com o potencial gerador de cada um e como cada um trata o quesito meio ambiente. Então, isso foi um outro trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao meio ambiente e que isso vem gerando credibilidade, visibilidade ao nosso trabalho. Todo o congresso de laticínios lá em Minas Lácteas, a gente leva os laticínios vão através do sindicato, a gente, com o apoio da federação e do SEBRAE, a gente faz o grupo. Vocês também têm reuniões constantes, né? A gente estava conversando, você comentou que tem reuniões mensais, né? Então, vocês realmente buscam essa aproximação, né, para entender o que está acontecendo, o que é a necessidade, né, geral do setor. Com todos esses serviços prestados, né? E essa questão que eu mencionei, da gente estar levando os laticínios para essas missões técnicas, né? E a primeira e a mais importante a gente enxergou foi Minas Láctea. Foi se desenvolvendo esse espírito de associativismo, né? E as reuniões passaram a não ser somente uma obrigação, passaram a ser um momento de interação, de network muito forte. E a gente, com esse momento de reunião, a gente entendeu a necessidade de mensalmente se encontrar. Então, desde 2019, que a gente instituiu reunião mensal, né? Nessa reunião, a gente fala de diversos temas. Começamos com temas de interesse dos laticínios. Iniciou muito com o mercado, é óbvio, de falar sobre o mercado. Imagina em 2019, que a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Mas a gente já entregava na reunião números de mercado, como entrega até hoje, números frescos, reais, não de inteligência artificial, mas realmente números coletados no campo, no supermercado, e de forma com que todo mundo enxergasse o potencial de crescimento da sua empresa no mercado, né? Então, isso desde 2019 a gente faz reuniões mensais, levando esses números para os laticínios. E nessa reunião a gente sempre discute algum ponto de defesa de interesse que seja inerente, né? Que for relacionado a algum problema, algum ganho, algum pleito que seja necessário, como também a gente faz essa prestação de serviço, que é uma outra categoria do sindicato, é fazer esse tipo de prestação de serviço, de entregar informações valiosas. E o sindicato, ele não é uma empresa, né? O sindicato, ele é enxuto, ele vive de uma contribuição mínima do laticínio, e o laticínio só enxerga essa contribuição, é óbvio, se realmente enxergar um retorno, né? Então, já falei inúmeros retornos, né, que tivemos, e entre eles essa prestação de serviço, de fazer uma reunião, de gerar esse momento de intimidade entre os empresários, uma troca de negócios que, por muitas vezes, numa reunião dessa, surge uma informação que um laticínio que está num lugar, no sertão de Alagoas, com outro que está na zona da mata, eles não teriam se não fosse esse momento. E a gente também leva sempre alguém para a nossa reunião, né, para falar um tema específico sobre a parte técnica, sobre a parte de legislação. Enfim, existe às vezes um evento que é compilado, né, como foi o Milk Experience, muito bom, um evento fantástico, como é o Minas Láctea também.
várias palestras. E vocês estavam presentes Sim, lá todos os dias, né? Então a gente via uma participação muito grande, né, do sindicato, justamente nessa contribuição de levar conhecimento, de fazer o desenvolvimento da cadeia ali. sim, foi um evento magnífico. Várias palestras brilhantes. E a gente ficou muito feliz de ter participado daquele momento, né? O George e o Léo nos convidaram e quando eles disseram vai ser em Maceió, pode contar com a gente deu total apoio para o evento, para Na próxima fazer. vai ser em Pernambuco, mas a Cileia vai também, né? Vai, sim, com certeza, tá junto. Lá em Alagoas já houve também um tempo atrás o Pro Leite, um evento que o Senai fazia lá, então a gente acompanhou bastante. Isso já teve quase 20 anos de ProLeite, onde envolvia palestras. Eu não sei se vocês pegaram essa época, envolvia palestra, envolvia concurso de produtos, né? E quando a Milk Experience veio, eu lembrei do ProLeite, eu digo, aí, um evento que estava realmente faltando. Mas assim, as nossas reuniões, a gente faz meio que um evento. Não tem a quantidade de palestras que tem num evento, mas tem uma palestra todo mês. Então, se a gente for no ano, a gente vai ter 12 palestras de forma espaçada. Então, recebemos gente de outros estados para falar da área tributária. Existe aí os nosso apoio no programa Mais Leite Saudável. A gente orientou os nossos associados através dos parceiros. Hoje, vários deles entraram no programa Mais Leite Saudável, que Eu nem ia até conhecia. comentar, vocês devem ter uma equipe técnica de conhecimento que traz para dentro do sindicato, porque essa parte fiscal não é todo mundo que entende, mas aí chama alguém que vai resolver o problema de todo mundo, chama alguém para falar do mais leite, né? Tem todo um embasamento técnico ali para fazer sentido do sindicato existir, né? A gente tem, com todo esse know-how, né, nessa área tributária, a gente veio se aprofundando, né? Como vocês citaram, eu sou formado em Direito, então o curso também me ajudou bastante a entender um pouquinho da lei, da legislação. Tivemos a felicidade de estar cercado de profissionais, né, nessa área, desde economista até outros advogados tributaristas que nos assessoram nesse sentido. Então, tinha laticínio que não entendia o que era programa Mais Leite Saudável. Todo no lucro, sabia nem o que era lucro presumido, lucro real, simples. E a gente fazia as reuniões, que era final de ano, para virar o regime tributário, a gente alertava, minha gente, tem que colocar no lucro real para a gente entrar no programa Mais Leite Saudável. Aí o cara, que é isso? Que é isso? Né? Não, Como é que Eu faz? acho que tem muitos que palestra. passaram muito tempo no lucro simples e não sabiam que podem fazer recuperação de crédito e Até tudo esse mais, ano né? teve. Tem, Tem gente. até hoje tem. E aí, nessas reuniões, a gente leva uma pessoa especialista. Já houve especialista mais de uma vez no programa Mais Leite Saudável. Então, quando a gente mostrava os números, todo mundo, meu Deus, quanto é que eu estou Eu tô perdendo? perdendo muito Né? dinheiro. É o sustento, talvez fosse meu lucro, né? Justamente. E aí foi-se realmente esse desenvolvimento, né? Nesse âmbito aí do Mais Leite. Enfim, até a parte da reforma tributária agora, a gente participou também no movimento lá em Brasília com o G100, mobilização política da bancada federal. Alagoas teve um peso muito grande. Na época, nosso deputado era o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? Então a gente conseguiu o envolvimento dele para que os produtos lácteos entrassem na isenção da cesta básica, né? Na reforma tributária. O G100, que é a Associação dos Laticínios do Brasil, se envolveu muito, então a gente deu uma força junto aos G100 sobre isso. Então, o Cileal chegou até Brasília também, né? E fizemos esse envolvimento com a nossa bancada federal. O Arthur Lira, deputado, foi o presidente, mas tiveram todos os outros deputados, independente de partido, de classe. A gente sempre teve um bom relacionamento e isso faz com que a gente tenha sempre portas abertas aí. Muito interessante. Já é um olhar diferente, né? Que o pessoal tem que ter quando se fala no sindicato, né? Porque tem muita gente que tem preconceito e não sabe nem o que se trata, nem como funciona, né? Então, assim, a gente tá vendo que o trabalho do sindicato é muito maior do que se prega por aí, né? Então, a importância de realmente a gente ter essa conversa
é muito esclarecedor. Ainda mais quando a gente tem um costume de achar que só uma pessoa se beneficia, que eu acho que é o entrave ainda, tanto de associação, que não é o caso, mas como do sindicato também, que é uma forma de se associar para lutar por um bem comum, né? Mas ainda a gente ainda vê essa barreira de entender que não, só fulaninho, que é o presidente, é que vai se beneficiar. Quando na verdade ele vai encabeçar toda uma luta para a classe ali, né? Sim, a gente se abdica de tempo no nosso negócio, né? Sim. Mas é óbvio que a gente pensa no crescimento do setor por estar envolvido no setor, né? E Eu por tenho minha gostar empresa, tanto, né? gosto do setor, tenho minha empresa que precisa se desenvolver, precisa do setor ativo, Forte. forte, né? E, enfim, a gente trabalha nesse sentido, né? A liderança setorial, ela é exercida, né, por nossa parte, mas com esse objetivo, né? Eu vivo disso, minha empresa está nesse setor e a gente quer crescimento, a gente visa crescimento. É, eu não citei, mas uma prestação de serviço muito bacana que a gente faz também é a pesquisa de leite. Lá no site do Cileal, isso é interessante para quem quiser pesquisar. A gente tem números de, acho que também desde 2019, gráficos mensais, Quinzenais, quinzenais. eu dei uma olhada nos Olhou, né? gráficos. Então a gente tem históricos de preços de leite, que é coisa simples, mas entre os associados a gente consegue coletar as informações do preço pago ao produtor, faz a média, não é um conselheite, mas é uma média do preço que o laticínio associado paga e a gente coloca no nosso site. Então é uma prestação de serviço relativamente simples, mas assim, bastante valiosa, e a gente, se comparar com as informações de IBGE, a gente vê que está muito próximo, muito fiel. E é bacana, é mais uma prestação de serviço que a gente vem fazendo. E o site de vocês tem muitas informações, viu, minha gente? Então, quem for do agro, quem trabalhar com leite, independente de ser Alagoas, Pernambuco, dá uma olhada no site do Cileal, porque A realmente gente tem vai muitas deixar na informações. descrição do vídeo Isso. também, o Que site. é muito interessante, né? Então a gente vê também que o sindicato ele é bem ativo em relação à questão das redes sociais, né? Então, você encontra informações no Instagram, você consegue encontrar informações no site, que são informações claras. Então, não é só informações que vocês levam para os associados, mas de uma forma geral para todo o setor, né? Sim, sim, a gente tem que disseminar, né? Eu sempre assim, nunca fui muito de estar postando, nem sou, mas a gente vê a importância, né, de passar essas informações de forma analítica, né, de uma forma fácil de ser entendida. E como a gente citou, a informação tem que ser repassada, né? Sim. Eu acho que se você guardar para você não serve, né, somente. E às vezes as pessoas não têm entendimento de uma coisa simples, básica, né? Então, realmente é aquela história, o óbvio precisa ser dito, né? Eu acredito que às vezes a gente tem que conversar com alguém e explicar a ela como se ela realmente não soubesse de nada, né? Então, como funciona o sindicato, o que é, qual é, né, a ação que nós vamos ter ali, o que é que nós podemos construir dentro daquilo ali. Uma outra passagem que eu não citei, eu também sou presidente da Câmara Setorial do Leite, né? Lá em Alagoas um órgão consultivo da Secretaria da Agricultura, onde reúne-se instituições. E aí me elegeram presidente dessa Câmara, acho que são um mandato de 2 anos, e antes era o presidente da Associação dos Produtores de lá, de leite, o André Ramalho. E a gente a cada 2 meses se reúne com entidades para que a gente faça demandas para o governo. Então eu também estou fazendo parte da Câmara Setorial e aí envolve diversos temas, desde o tema que a gente sempre fala da parte fiscal, mas também desenvolvimento de produtos regionais, parte de crédito, a gente conversa com os bancos, a parte da vigilância sanitária, do monitoramento, né? A gente está sempre conversando também, uma forma da gente ter interlocução no governo. A gente pensa que para a cadeia crescer, os produtores também precisam crescer, a gente precisa conseguir fomentá-los, né? Do pequeno ao médio ao grande. Então a Câmara Setorial ajuda
todo esse contexto. Ele nos complementa o nosso trabalho lá. Com certeza, até porque precisa desse elo entre as cadeias, né? Entre a vigilância, que às vezes tem um entendimento diferente, entre o meio ambiente, que você falou, o quão importante é toda essa conversa para que se chegue a um objetivo comum para todos, né? Sem dúvida. A gente vê agora, exemplo, essa mudança aí da rotulagem, né? É Recentemente. quase, é quase diário que sai alguma RDC nova, né? Pois é, e a gente levou algumas empresas para lá nas nossas reuniões, tivemos que fazer entendimento com a DEAL sobre isso, né? Na verdade, não tinha muito o que entender, porque a legislação é nacional, né? Mas tivemos a preocupação de orientar os nossos associados nessa mudança. Então, assim, a gente tem que estar sempre vigilante ao que vai acontecer, ao que pode acontecer e tentar fazer com que as nossas ações sejam muito bem direcionadas para isso aí. Para que os laticínios tenham sempre uma instituição parceira e forte ao lado delas. E Arthur, como laticinista, né, qual a perspectiva dele para os próximos anos em relação ao desenvolvimento do nosso setor? Como empresário, né, do ramo de laticínio, né, apesar de ser entusiasta, né, de gostar, então eu vejo que é um setor pujante, né? Então, enquanto a gente tiver pessoas comendo, pessoas consumindo os produtos lácteos, e o Brasil tem muita boca, né, para comer, a gente vai ter demanda, né? A gente ainda não está nem no que é parecido na França, não tem nem a produção que o Brasil tem, de média, né, de consumo de produtos lácteos, do potencial que o Brasil tem, né, em área territorial e tudo mais. O mercado é assim, que o consumo per capita é muito baixo, né, no baixo brasileiro, ainda tem muito a alcançar. A gente enxerga um potencial enorme no setor. Eu acho que todos entendem que os produtos lácteos têm sua contribuição para o desenvolvimento da saúde das crianças, do adulto, né? A gente vê do idoso, a gente vê hoje aí muita gente não sabe que o whey protein é proteína do soro do leite, então isso é tão óbvio para a gente, mas as pessoas não sabem, né? Sim. E às vezes a gente tem que dizer, não, isso é uma ricota, é o soro ali, né? Enfim. Então a gente enxerga que é um mercado gigante, potencial, desafiador, não é para amadores. Já foi a época de você fazer alguma coisa de qualquer jeito, né? Você tem que ter capricho no que está fazendo, tem que estudar a fundo, tentar escolher bem seu cliente, ser transparente no que está fazendo. Mas vejo sim um grande potencial. Existem realmente alguns gargalos aí ainda que precisam ser enfrentados na política comercial do Brasil, com a importação de produtos de outros países que ainda é forte, né? Produtos de origem de Uruguai, Argentina. A gente chega aqui na nossa gôndola, às vezes com um preço melhor que o nosso. Então isso é um gargalo, mas ao mesmo tempo a gente vê que é um mar azul, né? A gente tem muito crescimento, a gente tem muito potencial de crescer o leite em si, que eu acho que é a nossa riqueza, de fato. Existe um potencial enorme, né? É por isso que o Nordeste está sendo visto. Ao mesmo tempo, a gente já enxerga que o Nordeste tem muita indústria, né? Alagoas é um estado com 40 e poucas indústrias pequenas, entre médias, um estado pequeno, né? Acho que Pernambuco deve ter mais ou menos formalizado isso aí também, né? Então, às vezes as pessoas de outros estados não acham que não tem indústria, né? Não tem indústria, tem uma ou duas indústrias, por isso que está vindo Piracanjuba, está vindo Damares lá atrás, e está vindo outras indústrias para cá, mas quando chegam e vê a realidade, né? Vê que não é bem assim, não tem leite sobrando, não, mas tem leite, sim. Tem leite, Ela tem potencial De crescimento. de crescimento, né? Precisa de investimento do governo, de políticas públicas voltados para o pequeno produtor, né? Precisa de desenvolvimento na área genética, na área de manejo, né? De crédito principalmente. O produtor precisa sempre ser assistido. Precisa também
que a população, de certo modo, passe também a dar credibilidade aos produtos produzidos localmente. Isso é uma bandeira que lá no sindicato a gente defende sempre. Fizemos várias campanhas sobre o consumo de produtos lácteos produzidos em Alagoas, que por muitas vezes o próprio consumidor consome e não sabia. Eu já peguei assim, de várias vezes o consumidor, eu não sabia que esse queijo da Ducamp era aqui de Alagoas. Não sabia que esse iogurte da Ducamp era produzido aqui, esse requeijão era produzido aqui. Eu achei que era de fora. Não, é daqui. Então, às vezes, a gente não para olhar a gôndola e ver se é produzido no nosso estado, né? Então, o Cileal já desenvolveu algumas campanhas internas para que conscientize o consumo, né, da população. E aí eu enxergo que existe, sim, muito potencial. A rede social ajuda, né, as empresas, né, a se comunicar com o consumidor. Então, isso fez com que também aquele que não tinha comunicação de nenhuma forma começasse a ser visto, né, indiretamente. Então, é um mercado que realmente eu acredito muito. Acho que tende a crescer. Agora, cada um vai ter que seguir o seu trilho. Muitas vezes todo mundo quer fazer do mesmo, né, mesmo produto. O efeito manada, né? Pois Todo é. mundo quer ir pelo mesmo caminho e de repente o mercado dá uma esfriada. Mas deu uma esfriada porque foi todo mundo pelo mesmo caminho, né? Quando tem vários. Treinar o olhar, né? Para a inovação dos produtos também. Direcionar para realmente quem é o cliente que você deseja atender. A questão que você falou de inovação é fantástico esse tema, porque a gente tem hoje uma assistência muito grande de todos os parceiros, né? E o laticínio antigamente tinha que contratar, pagar muito caro para o desenvolvimento de um produto. Hoje você muitas vezes consegue desenvolver com o seu fornecedor, né, local. E entender, e às vezes arriscar um pouco, né? Porque quero fazer só mussarela, quero fazer só mussarela processada, aí vira aquela febre, não faz bem feito, às vezes o produto não fica bem visto com o consumidor, né? Então eu oriento assim, cada um busque seu espaço, né? Tem espaço para todo mundo. Tem. Não adianta ter medo da concorrência, de ter vários produtos, porque como eu disse, tem muita boca para ser alimentada e ninguém vai dar conta de tudo. Pode vir uma maior indústria de laticínio para cá, mas ainda vai ter espaço, né? Então, cada um vai ter realmente. Agora tente buscar o seu nicho, né? Tente buscar a sua participação ali naquele produto específico de valor agregado, especialmente. Vai desenvolvendo, vai ter o produto de giro, porque tem que girar também, né? Mas não esquece de tentar criar alguma coisa diferente. E dar o seu melhor para aquele produto que você escolheu, né? Para sua indústria, para ter sua cara ali, mas que você consiga entregar o seu melhor sempre. Porque eu acho que aí não tem muito segredo, não. E valorizando sempre o produtor, né? Isso. E a gente estava hoje até discutindo sobre isso na nossa reunião do sindicato e um dos temas é, de fato, como motivar o produtor a ter um maior cuidado com a higiene, com a sanidade animal, né? E isso vai totalmente de acordo com o produto final, com o que você quer produzir. Não adianta a gente querer fazer um excelente queijo coletando um leite com um alto grau de psicotróficos, né? Um leite velho, né? Não adianta a gente querer fazer ter um bom rendimento com leite com baixa proteína. Então, se o laticínio ele não, de fato, não entrar nesse mérito, isso é uma realidade, não adianta deixar só nas costas do produtor. E assim, não é fácil, a gente fala assim mais pro lado do laticínio, eu sei que é difícil isso, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que começar a dar o primeiro passo, né? A gente já tem a questão das análises, a gente tem que fazer os pareceres, aproveitar isso, conversar com o produtor. Fazer realmente uma política ali de conscientização das boas práticas de manejo ali, né? Das boas práticas de fabricação do leite, lá no leite. Isso aí. Sanitárias, né? E assim, ousar, né? Ousar. Tem que ousar, tem que tentar. Não pode achar que não vai dar certo. Às vezes a gente tem que arriscar um pouco. E bater também. na porta mais de uma vez, né? Vai se abrir depois. O mercado é um outro capítulo. Eu já tive
situações aí no meu começo de estar com isoporzinho na porta do supermercado, lá quando eu tinha 16 anos, 17 anos, de passar uma manhã inteira com um isoporzinho com queijo. E cheguei às 8 da manhã, quando deu 1 hora da tarde, estava lá ainda. E quando estava lá o comprador indo embora almoçar, eita, você tá aí ainda? Eu tô aqui com meu queijo aqui. Eita, rapaz, não dá não para lhe atender hoje mais, ó. Mas vem amanhã. Não, vem amanhã não, vem depois de amanhã. Eu vou ver um horário. Fui de novo e fui lá, fiquei também a manhã inteira, mas nesse dia ele me recebeu, gostou, olhou o queijo, comeu. Ó, mas tá cheio aqui. A prateleira não tem espaço. Mas eu posso vir de novo? Eu perguntei. Não, venha mês que vem. E no mês que vem eu estava lá e foi, até que a gente começa a vender isso. Aí, mais aí, alguns anos atrás, com 16, 17 anos. Então, tive essa experiência dura no passado de saber o que é vender. Então, você falou, o mercado é outro capítulo, a gente tem que persistir, a gente tem que insistir. Logicamente, a gente tem que se desenvolver também, né? Para conseguir entrar. Não é fácil, né? Mas a gente tem que mostrar, tem que manter o produto na gôndola, né? O produto ele não fica sozinho na gôndola. Hoje a gente tem que dar toda assistência, né? Tem que ter uma equipe motivada, tem que disseminar a cultura da empresa com os nossos funcionários, tem que fazer o marketing interno, né? Que a gente diz, não só o externo, bem feito, né? E isso tudinho conta. A gente não acha que fazer tudo sozinho a coisa vai acontecer. Precisamos, para eu estar aqui, eu preciso ter uma equipe, inclusive nossa equipe da Educamp é uma equipe brilhante, consegue tocar o negócio de forma magnífica. Logicamente, a gente vai estar sempre olhando, sempre conferindo, né, o trabalho, mas precisa, né? A gente precisa estar sempre com pessoas boas ao nosso redor. Então, o mercado a gente precisa estar lá dentro sempre, insistindo. Uma hora vai conseguir. Então já deu para perceber que uma das características do Arthur é a perseverança. Sem dúvida. Tem que acreditar e correr atrás, né? Tudo. Arthur, falando um pouco de família, né? Os seus filhos, você olhando para eles hoje, você acha que eles seguem os passos do pai no ramo? Eu tive uma sorte muito grande, né? De ser casado com uma esposa maravilhosa, a Isabelle. Casei em 2011, né? Então já são aí 14 anos que a gente tá junto. E desse relacionamento a gente tivemos a Anitta e Álvaro Neto, é o nome do meu pai e do meu irmão falecido. E são dois filhos maravilhosos. A minha esposa me dá muito suporte, né, com a família e também em alguns momentos também na Ducamp. Ela consegue também me ajudar em algumas situações. Ela é advogada. E os meus filhos, ele é o que a gente mais gosta. O meu hobby é estar com eles, a gente tá junto, andar de cavalo na fazenda, tá em família, meus pais também, minhas irmãs, meus avós, a gente tá junto. Eu acredito sim que eles gostam, né? Gostam de novidade. Quando eu levo novidade para casa, adoram. Quando vai no supermercado, gosta de ir lá, de olhar a gôndola. Quando vai na fazenda, gosta de ver ali a produção de leite, gosta de ver a fábrica rodando, né? De olhar, eles se entusiasmam. Cada um vai ter seu caminho, né? Talvez sim, quem sabe eles possam também estar juntos, mas a gente não vai nunca forçar, tem que ser de forma natural, acho que tem que se preparar, né, para a vida, Sim, com né? certeza. E o momento hoje pede isso, mas sim, acho que possivelmente pode sim no futuro estar junto. É isso, Arthur. Foi um prazer receber você hoje. Foi enriquecedora também a nossa conversa. Foi muito bom para a gente levar para quem está do outro lado a importância da, da Cileal, não só dela, mas como é importante também tirar alguns mitos que tem sobre a associação, não, que é o Sindicato. sindicato, do sindicato. Mas foi um prazer essa conversa. Eu creio que muita gente também
vai tirar algum mito da cabeça quando se fala do sindicato, né? Do quão importante é. Além de agradecer, deixamos, né, as portas do podcast aberto para quando vocês, né, como sindicato, tiverem também pautas para trazer, para a gente poder levar, né, para o público. Porque eu acho que é muito importante esse movimento, né? A gente está mostrando realmente como as coisas funcionam, o que é cada coisa. E aí, como Letícia falou, muitos mitos, com certeza, né, as pessoas vão tirar da mente a partir dessa conversa. Sim, eu acho fantástico esse trabalho de vocês. Parabenizo, né, pela essa iniciativa. Sei que não é fácil. Tá agendando, tá correndo atrás. Então foi uma felicidade bastante que eu tive, uma surpresa, né, de estar aqui hoje, não esperava, não me preparei. Espero que tenha entregue alguma mensagem. Então, parabéns a vocês, a Ana, a Letícia, né, toda a equipe. Né, continue insistindo, seja perseverante, levando informação de qualidade. A gente precisa disso, né? O nosso setor, os nossos empresários, as pessoas que trabalham no setor, os produtores, né? A gente vamos disseminar coisa boa, positividade, né? O nosso Instagram da Ducamp é Sabor do Camp. Eu acho que vale a pena todo mundo acompanhar o que a gente faz, o trabalho, né, da nossa empresa. Do Cileal é @cile.al, Cile com S, né? E vocês podem acompanhar, estou sempre à disposição, quem precisar de alguma informação, né, a gente tem um contato lá no Instagram, no site também, cileal-al.com.br. A gente vai deixar tudo Tá. inscrito para o pessoal só clicar e fica mais Isso. fácil. Então tá lá à disposição de quem quiser entrar em contato e a gente bater um papo, vai ser sempre um prazer. Obrigada, Muito Arthur. obrigada, Arthur. Até o próximo episódio, se Deus quiser.